Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos irmãos. É com muita mesmo alegria que nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858. Estamos já finalizando essa revista. Hoje vamos iniciar o estudo no mês de novembro. E nós temos aí, para nossa alegria, o nosso irmão Sérgio Breves, que vai fazer o estudo para todos nós. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Olguinha. Boa noite aos nossos amigos aí da Web Rádio. Boa noite, o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, cidade que mora no meu coração, né? Vivi em Parnamirim por 3 anos, e a minha filha mais velha é natalense, né? Nascida na maternidade Januário Seco, né? Nunca mais esqueci. Tem 50 anos, hein? Mas não sai da lembrança, né, Sérgio? Não sai da lembrança, Fica na lembrança. Boa noite aí, Cristine. Então, boa noite aí para a nossa turma. Boa noite. Boa noite, amigos queridos da Web Rádio. Boa noite, queridos irmãos de estudo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarefa da Revista Espírita. Boa noite, Elozinha. Meu amor, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. A minha lembrança, minha memória em relação a você tem uma ligação com meu marido. Vocês foram rapazes, né? De clube, né? Do Clube Bangu Clube, né? E a todos também, a Olguinha, a querida Cris, e aos ouvintes também, que estamos nos associando aí para nos deleitarmos com o estudo de hoje, que é muito importante. A questão da polêmica, né? O que é polêmica? Como Kardec analisa isso, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Então, boa noite aí para os nossos irmãos que estão no chat. Nosso estudo de hoje é sobre polêmica espírita, como a nossa Heloísa estava falando aí. E vamos ao nosso momento do Evangelho, para logo a seguir a nossa prece, que quem vai fazer é a Heloísa. Tá, Heloísa? Tá bom. A Cris vai fazer a leitura do Evangelho, tá bom. E você faz a prece. Tá. Eu tinha dado essa tarefa para ela. Você chegou, não fica desempregado. Vai trabalhar pode permanecer. Então, ela faz no final, né, Olguinha? Não, você faz a prece, Elozinha. Eu faço a leitura do Evangelho. Tá bom, querida. Então, tá. Então, vamos ao capítulo 8,
Bem-aventurados os que têm... Não, capítulo 8. Capítulo 8, Cris. Capítulo 8, 9 e 10. Capítulo 8, então. Bem-aventurados os que têm puro coração. Certa, tá certa. É isso. É isso? É isso mesmo, Alguinha? Então, vamos lá. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 9. Enquanto Jesus estava falando com o fariseu, o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado ele, pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Uma passagem de Lucas. E o item 10, eu vou ler um trecho. Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam casos de consciência. A essência muito simples acabara desaparecendo sob a complicação da forma, como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformarem moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhes ensinavam que Deus não exigia mais nada. Eis porque o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Então, vou parar por aí, o trecho continua, e vou passar a palavra para a nossa querida Elô. Queridos irmãos, nesse momento em que nos conectamos com o Pai, objetivando toda a meta do Pai para todos nós. Essa meta é exatamente purificarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos pensamentos, consequentemente, desembocando nas nossas atitudes. Esse planejamento divino é um planejamento inexorável, que ocorrerá demorando ou apressando, porque as leis de Deus são imutáveis. Assim, Jesus, nesses minutos que aqui passaremos estudando uma questão que é tão comum à nossa conduta de seres humanos, o polemizar, o discutir, o reclamar, que possamos abstrair a essência que o nosso mestre leonês nos traz mediante esse comportamento. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos espíritos diretores desta tarefa, em nome de Allan Kardec, que é o nosso patrono, nós pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite, rogando aos amigos espirituais que envolvam o nosso querido Sérgio para que as suas considerações, as suas palavras atinjam o âmago do nosso ser. Em nome de Deus, está iniciado o nosso estudo. Graças a Deus. Sem demora, ao nosso Vamos querido lá? Sérgio, a sala é toda sua. Vamos lá. A nossa página, né, a ser estudada, em termos de tamanho, ela é relativamente pequena, né?
ela tem praticamente 2 páginas, tirando os espaços, 2 páginas, com os espaços, 2 páginas e meia. Mas ela é muito profunda quando nós observamos o alcance da ideia de Kardec. Né? Isso nós estávamos terminando aqui o ano de 1858, né? Foi a revista número 11, que é de novembro de 1858. Quer dizer, o Livro dos Espíritos ainda estava na sua 2ª edição e tem um som aí por trás estranho. Eu só estou falando que parece ter um eco aqui vindo. Né? O Livro dos Espíritos, que foi de 1857, tinha 1 ano e meio aí, né, de existência, e porque tinham as 501 perguntas só ainda. Né? A 3ª edição, com as 1019, ela foi de 1860. Né? Então, tudo ainda estava sendo trazido à tona, não é? O espiritismo, em realidade, existia 1 ano e meio, né? Que hoje a gente vê que 1 ano e meio passa voando. Né? E a primeira coisa que a gente vou querer, né, raciocinar hoje é a questão da polêmica. Não só a polêmica espírita. Né? Vamos nos basear nela até para a gente entender melhor. O que é polêmica? Né? A Heloísa falou na prece, a polêmica, a discussão. Né? Polêmica é uma palavra em português que tem origem no grego, polemikos, né? Que quer dizer pronto para a guerra, pronto para o combate. Né? Ou seja, quando a gente tem a ideia da polêmica, a gente cresce, não é? Como se fôssemos realmente brigar. É o que ele nos fala aqui, bem no início todo, não é? Nós vamos ler alguns trechos e ir raciocinando com essa ideia aqui. Né? Várias vezes já nos perguntaram por que não respondemos em nosso jornal aos ataques de certas folhas, dirigidos contra o espiritismo em geral, contra seus partidários e, por vezes, contra nós. Ou seja, ele se coloca aí, não é, nessa posição, né, contra nós. Quando isso existe, né, é quando nós estamos realmente nos preparando, quando nós olhamos para o outro que não concorda muito conosco, né, como inimigo. E eu me preparo para a guerra, eu me preparo para o combate. Por que eu tenho, o Pai me dá, não é, o direito de uma opção e o outro não quer me permitir isso? Eu vou usar um termo assim bem brincalhão, bem solto, né? Por que eu torço para o ABC e quem é torcedor do América... São 2 times de Natal, tá, gente? Quem não conhece, né? São 2 times de futebol de Natal. Por que eu torço para o ABC e um camarada que torce para o América não quer me dar esse direito? Se nós notarmos bem, né, aqui no Rio, eu já não sei disso em Natal há muitos anos, mas aqui no Rio, os grandes clássicos do futebol, né, a polícia tem que estar na rua para que as pessoas não se degladiem,
é para nós pararmos para pensar se, peraí, nós somos seres humanos ou somos animais, não é? Que eu saio para um divertimento, eu estou pegando uma questão de futebol, não é? Porque se eu vou a um jogo, eu vou para me divertir. E a minha consciência mostra, eu estou usando o exemplo de futebol, tá, gente? Mas isso a gente joga, e principalmente joga para dentro da religião, onde religião prevê uma ligação com Deus. Eu estou usando um exemplo assim de futebol para mostrar a que ponto nós chegamos, né? Eu vou para um jogo de futebol pensando em me divertir. E num jogo de futebol, né, na melhor das hipóteses, o time que eu torço vai ganhar. Mas ele tem a chance de empatar e perder. Então, eu tenho 3 possibilidades quando eu vou a um jogo de futebol. Por que eu preciso ir para um jogo de futebol munido da ideia de uma briga, de um enfrentamento? Isso somos nós, seres humanos. E isso a gente leva para a questão religiosa. Kardec passou por isso, né? Quando ele diz, né, contra os seus partidários e, por vezes, contra nós. O que ele fala? Acreditamos que o silêncio, em certos casos, é a melhor resposta. O que ele nos sugere na vida? Ponderabilidade. Vamos ponderar, vamos pensar, vamos pesar as nossas atitudes. É necessário que isso aconteça, não só na questão religiosa, mas no dia a dia. Ainda agora mesmo nós estávamos conversando aqui, né, antes de entrarmos no ar, nós estávamos conversando aqui sobre a origem do nosso medo, a origem das nossas emoções. Nós não precisamos mais hoje estar nos enfrentando, raciocinando em enfrentamento, né, como se fôssemos bichos. Mas, em realidade, é o que acontece. O que a gente pode tirar daqui do que Kardec nos traz? Vamos descer as nossas armas, né? E arma não é só arma de fogo, não. É arma verbal. Vamos olhar para nós como seres humanos que raciocinamos, espíritos em processo de evolução. A gente precisa raciocinar com isso. E ele nos dá exatamente esse exemplo nessa página. Certo. Se você me permite, Claro. O Kardec coloca uma questão, né? Porque ele qualifica o tipo de polêmica, né? Que ele diz é a polêmica espírita. Então, existem polêmicas e polêmicas, como você já colocou muito bem, né? E o que eu achei interessante é que no texto Kardec coloca bem definido a proposta dele, né? Há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstrairmos, a que pode degenerar em personalismo, né? Então, ele qualifica que a polêmica espírita, quando entrou nesse campo, seria isso, Sérgio? Exatamente. Nós vemos isso, Heloísa, nos nossos lares. Não é? Casal. Como existem discussões, como existe polêmica dentro dos próprios lares. Eu fui lá para o campo de futebol, não é? Mas isso existe dentro do próprio lar. Como isso desgasta, como isso dói, como isso corrói uma relação. Não é? Caramba, se eu caso, é porque eu amo a pessoa. A princípio tem isso aí.
E a pessoa tem direito... Eu volto para o exemplo assim, bem pueril, bem bobo, não é? A outra pessoa tem direito de torcer para o time diferente do meu. Porque se eu tenho direito de torcer por um time, todas as outras pessoas do mundo, as 7 bilhões e meio aí de pessoas do mundo, inclusive a pessoa que está casada comigo, tem direito de torcer para o time que é simpático para ela. Entenda que eu estou falando uma coisa bem boba, não é? Bem simplesinha, mas como essas coisas interferem. Nós estamos vendo, aí eu vou entrar num terreno que eu não vou continuar nele, é só para dar um exemplo. Nós estamos vendo, não é, famílias se esfacelando por questões políticas. Uhum. Né? Cada um tem uma preferência, cada um tem um pensamento. Eu tenho uma ideia, o outro tem uma ideia contrária. Ele tem esse direito. Quando nós entendemos isso, não é? Que é o que Kardec... Porque eu quero usar isso aqui não só para ficarmos na polêmica, não é, que Kardec sofreu, mas para pensarmos em cima. Não é? Nós estamos estudando a revista Espírita, não é? Em cada fase, nós vamos colocando exemplo para a nossa existência, para a nossa vida. Não é? Vamos pegar isso, não é só para conhecer a história do Espiritismo, não. É para absorver esses ensinamentos. Né? Então, ele fala isso do personalismo, né, que você falou, é aquela que pode degenerar em personalismo. Olha como é perigoso, muito perigoso para as nossas relações, se nós levarmos para esse campo. Eu, há muitos anos atrás, talvez uns 25 anos por aí, assim, ou mais. Né? Ih, peraí, deu aqui que a bateria aqui está acabando. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Já não vai mais acabar. Há muitos anos atrás, acho que uns 20, 25 anos atrás, eu estava conversando com o professor José Jorge, quem conheceu ele, né? Para mim, ele era uma fonte de saber. E nós estávamos exatamente conversando sobre isso. E ele falou assim, eu não discuto sobre espiritismo. Não entro em conversas, né, sobre espiritismo, a não ser que seja para explicar alguma coisa, seja para dar uma aula. Se alguém não conhece e quer conhecer, conte comigo. E é o que a gente pode ver, né, na página 444, quem está com essa edição aqui, né, da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Né? Quando Kardec no meio do segundo parágrafo, né, da página 444, que começa assim, notemos ainda que entre os críticos há muitas pessoas que falam sem conhecimento de causa, e a terceira frase, ele diz assim, já o mesmo não acontece com os que estudaram e nem tudo compreenderam, com os que querem seriamente esclarecer-se e com os que levantam objeções de boa fé e com conhecimento de causa. Nesse terreno, aceitamos a controvérsia, sem nos gabarmos de resolver todas as dificuldades, o que seria muita presunção de nossa parte. Né? Então, nesse ponto, não é uma polêmica, é quando eu não entendo, mas eu vou fazer essa questão, não é? Em qualquer situação. Eu estou estudando física.
Não entendi. Eu estou estudando, não é, a matemática. Não entendi. Né? Não entendi isso aqui. Eu não sou contra aquilo que está sendo explicado. Eu simplesmente não entendi. Aí é outro departamento. Aí é de você, né, da pessoa que está explicando, que tem maior conhecimento, levar a outra a raciocinar naquilo que está querendo passar. Isso Sérgio, você acha que nessa colocação que você está fazendo, porque você também é um psicólogo, que Kardec traça uma análise comportamental dos críticos, e nós poderíamos definir assim? É. Aí entra, Heloísa, o que nós estamos conversando ainda agora, né? Sobre medo, sobre as emoções. Né? Tem muita gente que frente a algo que não conhece, se sente muito ameaçado. É o tal do medo. Eu vou perder uma discussão. Espera aí, gente. Não é uma coisa de perder discussão, não é? Não é guerra, né? Não é guerra, né? Não é guerra, não é guerra. É o tal da polêmica, né? Do pronto para a guerra, pronto para o combate. Se eu não conheço, uma coisa é eu não entender. Eu tenho um irmão, inclusive cheguei da casa dele tem algumas horas. Né? Chegamos da casa dele, fomos para o Leon Denis para reunião, e o nosso café da manhã hoje foi com ele lá. Esse irmão, ele é ateu. Ateu. Nem em Deus ele diz que consegue acreditar. E ele é sincero, né? Nós nos conhecemos Eu era da Escola Martim Júnior, se lembra, Heloísa, ali na Rua Fonseca? Né? Hein? Sim, lembro. Estudei lá também, né? Pois estudamos lá, não é? Eu era quarto ano primário quando nós nos conhecemos. Esse cara é amigo meu, é o irmão que eu não tive, eu tenho nesse amigo, no Vanderlei. Né? Hoje tomamos café com ele na casa dele, com a esposa, coisa e tal. Somos muito ligados. A esposa dele tem... se diz espírita não praticante. Né? Então, quando às vezes a gente conversa, né? A Rosi, hoje mesmo estávamos conversando, né? E ele é sincero quando ele diz assim: gente, eu tenho uma imensa vontade de acreditar nisso que vocês falam, mas eu não consigo. E hoje, por acaso, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Sobre as marcas que possivelmente ele tem de outras existências no contato com a questão de religião, de religiosidade. O que será que ele não passou? O que será que ele não fez passar? Né? Mas ele, Sérgio, e eu sei que não é... E a gente não entra em polêmica, não entra em discussão. Não é? Ele é até muito curioso. Né? Mas... E hoje ele perguntou, né? Porque ele entrou num terreno que nós estávamos conversando sobre os habitantes de outros planetas que vêm aqui, não é? Nessa questão de disco voador, não é? de extraterrestres. Né? Nós estávamos conversando sobre isso. Né? Eu falei, é por aí, por essas questões, segundo Leon Denis, né? Pela ciência, que o homem vai ter provado a existência de Deus, a existência dos espíritos, batendo esse papo assim. Né? E ele falando, né? Eu não consigo acreditar nisso. E aí ele chegou a um ponto, né? Quem foi que criou Deus? Onde é que surgiu? Quando é que surgiu? Aí eu falei, cara, isso os próprios espíritos dizem que nós não temos condições, não é? Intelectuais, morais, de
científico de entender isso. Então, não é para a gente agora. Ele diz, meu Deus do céu, então eu vou continuar na dúvida. Eu falei, se é por aí, você vai continuar na dúvida. Mas não é uma polêmica quando a gente conversa sobre isso. A gente conversa sobre um monte de coisas, né? Da vida, de passeio, disso, e às vezes a gente toca nessa questão espiritual. Mas segundo a filosofia, né? Quando a pessoa questiona muito, ela está muito próxima de chegar a uma resposta, né? Provavelmente ele está próximo, né? E a convivência sua e da Rosi com ele vai fazer esse descobrimento aí, né? Isso. A gente vai jogando umas letras assim para ele pensar, né? Joga umas ideias e a gente sente que os neurônios dele fazem até barulho lá dentro da cabeça, né? Tá? No meu ponto de vista, é o que eu até falei para ele, e é a minha opinião, e isso não é à toa, né? Tem uma série de livros trazendo dores profundas de pessoas, de espíritos, pela experiência extremamente dolorosa, né? Com relação às religiões, né? E aí você se precaver, você se fecha como espírito e não quer absolutamente saber disso, entender sobre isso, falar sobre isso, né? Isso é onde você pode se tornar uma pessoa zombeteira, como Kardec até fala aqui, né? O que seria muito pouco interessante para os nossos leitores que assinam a revista para se instruírem, não para ouvirem diatribes mais ou menos espirituosas. Bem no início, né? Ora, uma vez engajado nesse caminho, dificilmente seria dele sair. Razão porque preferimos nele não entrar, com o que o espiritismo só tem a ganhar em dignidade. Não adianta estar discutindo com alguém, né, que peremptoriamente diz: não acredito, não é assim, está tudo errado, né? Então, é contraproducente você alimentar uma situação dessa. Seria um tempo perdido, né, Sérgio? Tempo perdido, né? Tempo perdido. É um tempo não só para o espiritismo, né, mas para a nossa vida, é o que a gente tem falado. Por que eu preciso discutir sobre futebol? Por que eu preciso discutir dentro do lar por determinados assuntos? É magoar o outro, é machucar o outro e se machucar. Então, polêmica, na acepção da palavra, pronto para a guerra, não vale a pena. Uma coisa é você explicar para outra pessoa, né, como nós já vimos antes, né? Uma coisa é você explicar para outra pessoa o que ela não entende. Nas próprias aulas do Leon Denis, nós sabemos disso, né? Então, Sérgio, só um adentrozinho aqui. Ele trabalha aí para a gente entender, não fazer proselitismo, né? Não entrar em discussão nessas questões religiosas, né? Em defesa do espiritismo, que o espiritismo precisa dessa defesa. Não. Mas ele diz, do esclarecimento é diferente, é necessário. Porque lá no que é o espiritismo, ele traz várias questões, onde ele faz colocações de perguntas e ele respondendo. É totalmente diferente, né? Com certeza. Ele ali no que é o espiritismo é um exemplo exatamente desse, não é? Onde a pessoa não entende, você vai mostrar determinadas coisas. Às vezes a pessoa não é só perguntando, mas às vezes a pessoa afirma determinadas situações, né, que não é entrar em polêmica, mas olha, não é bem assim. Uma vez, eu fui da FAB, né,
e tinha ido num departamento já dos aposentados, né? E na saída encontrei com um companheiro de muito tempo, que eu já não via há muito tempo, né? E aí, nossa, que alegria, que bom, abraço, aquele negócio todo. E a fulano, o cicrano, ele tinha uma filha que estava fazendo medicina na época que nós nos separamos, né? Eu fui para um departamento, ele foi para outro. Ah, ela já se formou, mas ela está nos Estados Unidos, porque ela foi para lá, porque não sei o quê, coisa tal, medicina, bem bacana, aquele negócio todo. Aí ele virou para mim num determinado momento e falou assim: ô Sérgio, você era espírita, não? Eu falei: sim, ainda sou, né? Ele disse: rapaz, eu não consigo entender esse negócio de reencarnação. Nós estávamos em pé assim, né, em frente ao departamento lá, né, do pessoal da reserva. Eu falei: rapaz, eu acho legal, então, a gente procurar um restaurante, já que a gente pode almoçar juntos, né? Estava perto da hora do almoço, assim, eu falei, porque tem papo para a tarde inteira. Aí ele disse: que legal, né? Ele disse: mas como é que é esse negócio? Eu falei: olha, aí, por isso que eu estou falando que a gente precisa sentar para conversar, porque a gente vai começar entendendo os 3 aspectos que a gente pode ver a questão da reencarnação, né? Que tem a parte filosófica, né? Tem a parte científica e tem a parte religiosa. E a gente pode ver essas 3 situações, né? Aí ele virou para mim e falou assim: mas eu não concordo porque na Bíblia não tem sobre isso. Aí eu olhei para ele e falei: olha, ter tem, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é evangélico? Sou. Eu falei: você está afim de entender ou de não aceitar? Ele disse: eu não aceito. Eu falei: então vamos fazer uma coisa, vamos conversar sobre o jogo Flamengo e Vasco, que a gente vai estar melhor servido, né? Porque é o que Kardec diz aqui também, né? No início, né, da página 444, no segundo parágrafo, né, desse ensino, né? Entretanto, a polêmica, uma adiante da qual jamais recuaremos, é a discussão séria dos princípios que professamos. Todavia, mesmo aqui, há uma importante distinção a fazer. Se se trata apenas de ataques gerais, dirigidos contra a doutrina, sem um fim determinado, além do de criticar, e se partem de pessoas que rejeitam de antemão tudo que não compreendem, não merecem maior atenção. E foi o que eu fiz. Eu falei: vamos falar de qualquer outra coisa, menos disso. Porque, em realidade, você não está querendo saber disso, né? Você está querendo dizer que não existe, a sua ideia está formada, né? Então, não vamos entrar nessa conversa, porque a gente vai acabar estragando o nosso encontro aqui de tantos anos sem nos vermos, né? O terreno... Oi? Posso falar rapidinho? Desculpa te interromper. Diga, Cristina. Então, a gente tem o nosso lado luz, né? Nossas virtudes, né? Nossas conquistas, mas a gente também tem esse lado sombra, a gente tem esse lado ainda difícil. E aí a gente, quando a gente olha assim, o início das discussões, em geral, ele está muito dentro da vaidade, né? O que eu quero mostrar com aquilo ali, né? Às vezes eu quero aparecer, às vezes eu quero dizer que eu sou mais inteligente, dizer que eu tenho certeza, ou menosprezar o conhecimento do outro, né? Como você falou no início, né? Eu tenho as minhas... os meus saberes, mas o outro também tem, assim,
tenho as minhas escolhas, mas o outro tem o direito de ter outras escolhas, né? Sim. E aí, quanto que isso é difícil para a gente aceitar que o outro, ele pode ter outras escolhas, ele tem esse direito e a gente tem o dever de respeitar. Né? Isso ainda no nosso estágio evolutivo ainda é um pouco difícil, né? Mas a doutrina espírita vem ao nosso socorro, né? Por isso que é tão... A Gláucia mesmo falou que quanto é importante esse tema e tão atual para nós, né? Nesses momentos que as discussões estão ainda muito afloradas, né? Então, essas discussões elas não começam no exterior, elas começam dentro de nós, né? E eu, inclusive... Oi. Não, diga aí. Pode continuar. Eu, inclusive, não gosto de discussão porque eu sou uma pessoa muito raivosa. Né? Todos nós. Né? Tem outras pessoas que são calmas, serenas. Eu não sou assim, eu me conheço. E eu não quero entrar num processo de raiva. Eu não mereço entrar no processo de raiva. E a gente precisa pensar assim, né? A raiva é desgastante. Se aquilo me faz mal, eu adoro ser alegre, brincalhão. Quem me conhece mais próximo sabe disso, né? Eu vivo mexendo com um, mexendo com o outro, abraçando, beijando, né? Adoro isso. Eu não gosto de sentir raiva. Só que eu vou explicar um negócio, o cara vai contra. Eu vou querer mostrar um outro troço, o cara vai contra. Aí eu vou começar a ficar com raiva. Eu não quero isso para mim. É guerra de ponto de vista, né, Sérgio? Guerra de ponto de vista. Isso é horrível. Não, eu não quero isso para mim. Né? Ele tem o direito, e aí é sério mesmo, isso para mim está muito claro. Né? A outra pessoa tem o direito de pensar o que ela bem quiser. É dela, esse direito é dela. Né? Só que, dentro daquilo que nós falamos, né, lá no início, fora até da nossa conversa aqui, dentro de nós tem a ameba e tem o paramécio. Tem a sardinha e tem o tubarão. Tem a zebra e tem o leão. Que nós passamos, né, se foi aqui nessa terra, por esses princípios espirituais. Evolução, né? A evolução, né? Evolução, exatamente. Então, eu tenho o medo de ser devorado e tenho a vontade de devorar. É inerente aqui dentro de nós isso. Né? Pouquíssimas almas, né, não se sentem ameaçados. Eu não sei, eu uso o exemplo do Chico Xavier, mas eu não sei se o Chico não se sentia ameaçado em determinadas situações. Mas o Chico é no meio de 250 milhões de pessoas aqui nessa Terra. Sérgio, eu acho que quando a pessoa, é o que Emmanuel fala, né? A crença do eu creio por eu sei, quando você tem essa convicção do eu sei, você não se abala porque o outro ainda não chegou naquele eu sei, né? Então, eu acho que isso é um caminho que todos nós estamos sendo levados. E esse estudo que você está trazendo, ele é um estudo educacional. Uhum. Porque, como você está ponderando aí, não é só em se tratando, como Kardec especifica, da discussão espírita, é para todos os momentos, né? Dentro de casa, como você pontuou, se você sabe calar, porque o que mais atrapalha aquele que quer discutir é você não encontrar a repercussão da intenção dele, né? Abala a pessoa, né? E acho que a gente está sendo educado para isso. Uhum. Não vale a pena, né, Ilô? Não vale a pena a discussão. Não leva a nada. A conversa, a troca de informações, de ideias, né? Aqui dentro de casa somos 3 psicólogos. Né?
cada um raciocinando numa linha de psicologia. Já pensou se a né? gente... Oi? Uma escola, uma escola. Cuidando do outro, né? Um cuida do outro. É a mais novinha, que é a Sofia, que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, né? A Rosi, que é ligada ao humanismo, né? E eu que trabalho com terapia transpessoal, né? Que tem um fundo assim muito parecido com o espiritismo, inclusive falando de vidas anteriores, esse negócio todo. Se a gente for começar a puxar a brasa para a sua sardinha, não dá. Acabou, não é? E, afinal de contas, a gente está fazendo isso para se entender cada vez mais. Ou seja, são verdades e verdades e verdades, cada um com a sua. Não só aqui dentro. Esse estudo de Kardec eu vejo muito exatamente com isso. É empregar isso, esse pensamento, que era o pensamento do professor Zé Jorge, né? Ele falando, né? Eu não entro em polêmica, eu não discuto. Se a pessoa precisar que eu explique, pode contar comigo, mas eu não vou bater boca, a minha religião é melhor do que a sua. Nós temos, inclusive, um exemplo. Nessa época eu morava lá em Bangu, né? Num culto do Evangelho do Antônio de Aquino, lá em casa, né? Nós participávamos também do Antônio de Aquino e o culto que existia uma vez por mês, né, no domingo, nós nos inscrevemos e chegou lá o nosso dia do culto lá em casa. E antes de começar o culto, né, quando o pessoal estava chegando, coisa e tal, aquele bate-papo, começou-se a falar de protestantismo. A questão financeira, essas coisas todas aí que a gente conhece. O papo rolou sobre isso, coisa e tal, aí chegou na hora, prece, pau, aí entramos aí no estudo lá, eu não me lembro mais do que foi que nós estudamos, da que página foi. Quando terminou, o Geraldo, que era o médium, né, psicofônico, ele deu a mensagem, né, do plano espiritual, como o Altivo fazia quando era o culto do Leon Denis, né? Quem veio para dar a mensagem? Antônio de Aquino. Ele começou comendo assim um mingau quente pelas beiradas, né? Falando sobre os benefícios para a humanidade do protestantismo. Aí a carapuça foi entrando assim em cada um, né? Quantos dependentes químicos são tirados da rua, não é? Quantos são alimentados, quantos e quantos e quantos. Aí, sabe aquela vergonha, né, que foi tomando conta de todo mundo que estava ali? Né? Ou seja, ele mostrando, né, todos os benefícios que aconteceram e que acontecem, né, com a prática da religião reformada. Ou seja, um padre, né, numa reunião espírita defendendo, né, o trabalho das igrejas reformadas, das igrejas protestantes. Eu falei, caramba, isso é o exemplo para todos nós, né, de olhar de uma forma... Porque, em realidade, nós estamos ali, né, meio que metendo malho em determinados assuntos, segundo a nossa ótica. E ele veio com aquele jeito extremamente amoroso, né? Um dia desse eu até falei com a Deusa, comentei sobre isso, né? E aí ela estava falando, eu não sabia. Isso foi gravado, né? Porque a gente sempre gravava,
e essa comunicação dele foi transcrita. Ela falou assim, eu já li. Eu falei, ué, já leu? Ela falou assim, já li. Eu falei, caramba, eu nunca li, né? Foi uma mensagem linda dele, jogando assim um bálsamo nos nossos corações. Ou seja, para que polêmica? Para que discussão? Vamos descer as nossas armas emocionais, os nossos medos, né? Que nada disso é isento do nosso medo, né? Vamos descer isso e olharmos para nós mesmos como espíritos em evolução. Diga, Cristine. Você sabe, Sérgio, que uma vez eu, com uma pessoa com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, problemas na família, e ela não estava sabendo lidar com aquela situação, eu mandei uma carta para a espiritualidade para ver como que eu poderia melhor ajudar essa pessoa. E a resposta veio o seguinte: encaminha ela para uma igreja protestante. É isso, né? Não é que pode, porque né? eu tenho amigos, né, da época da FAB, protestantes, pessoas assim da maior correção, porque a gente não é só um conhecimento dentro das igrejas, né, dentro de um centro, é o conhecimento da vida do camarada, dentro da vida profissional, dentro da vida familiar, não é? E você vê que o camarada assim é irrepreensível. Ele só raciocina diferente da gente. Mas não está errado, né? Eu tenho essa vivência, Sérgio, Cris e Olguinha, dentro da minha casa, com a mocinha que me auxilia. Ela é protestante e é dessa igreja, acho que é Assembleia de Deus, mas ela é totalmente diferente na conceituação, porque ela chega ao ponto assim de analisar, ela não critica, ela analisa, dona Heloísa, tem umas coisas que tem na igreja que eu não aceito muito, porque o meu coração, aí entra aquela plataforma, o meu coração é de Jesus, eu estou voltada para Jesus, e determinadas coisas eu não aceito. E a gente convive perfeitamente bem. Às vezes, quando eu não posso ir ao centro, eu ouço o programa da reunião aqui no rádio, ela, na casa, ela está trabalhando, ela ouve, ela para. Que coisa interessante, né, dona Heloísa? Então, olha como é uma questão mesmo de saber conviver, né? Saber conviver, né? Não precisa ter guerra, né? Não só religiosa, mas não precisa ter guerra de jeito nenhum, né? Em lugar nenhum, né? Eu tenho uma amiga evangélica que ela escreveu é uma amiga assim do coração. Aí ela escreveu uma cartinha para mim, e para ela escrever essa cartinha, ela abriu o Evangelho segundo o Espiritismo na internet, pegou um trecho e botou na cartinha. O verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral, que empreende os esforços para a sua transformação moral. Eu achei fantástico. Foi lindo. E Cristo, lindo. Respeito, né? O carinho, né? E aí tem uma participação aqui da Gláucia, do Arte de Minas Gerais. E diz assim: Sérgio, com relação a não estimular polêmicas, existe um livro de um teólogo e reverendo, Haratur Nielsen, que soube romper esses limites de crenças no livro o Espiritismo e a Igreja. E aí demonstra como esses líderes evangélicos da época, principalmente da Inglaterra, acreditavam e viam o Espiritismo como um avanço. Um deles afirma ser uma nova revelação. Olha, interessante. Eu não conhecia esse livro, não. E tem aqui a Francisca, né? Quando eu era do Grêmio Espírita. Quando eu era do Grêmio Espírita Guias Celestes, convivi com um casal maravilhoso, ele protestante, ela espírita, 40 anos de casamento e muito respeito.
um com o outro em relação à crença de cada um. Isso. Tranquilo, né? Isso é o ideal de todos nós. Né? Que bom que isso possa existir. Né? E Aí os espíritos têm razão, né, Sérgio, quando diz que a melhor religião é aquela que fizer homens de bem, né? Isso. Exatamente. E Leon Denis, quando fala, quando pergunta se o espiritismo é a religião do futuro, ele diz é o futuro das religiões. Nós estamos vendo que a palavra caridade já não espanta mais ninguém. Antigamente, né? Quando se falava em caridade, parece que caridade era só dos espíritas. E hoje o trabalho, caridade, que tem o nome também como voluntário, nós estamos vendo a solidariedade e a caridade como um trabalho aí em todas as crenças religiosas. Eu durante alguns anos, eu frequentei uma reunião que tem aos domingos, eu acredito que ainda tenha, né? E quem começou essa reunião foi o Gerson Simões Monteiro. Essa reunião é lá no Hospital Santa Maria, que era hospital só de tuberculosos, né? Ali na Estrada do Pau da Fome, em Jacarepaguá. Antes da reunião espírita, tinha uma reunião protestante. E o pastor era um cara assim super simpático, né? Sempre que a gente chegava e abraçava aquele negócio todo, e ele recomendava às pessoas que iam ao culto continuarem, porque a próxima reunião era a reunião espírita, né? Para que o pessoal não saísse da reunião e fosse, porque era todo mundo interno ali, né? Todo mundo estava dentro do hospital e não era um hospital assim no domingo, não era um hospital de consultas, quem estava ali estava interno, né? Ele aconselhava, disse, olha, a próxima reunião agora é espírita, vamos falar de Jesus, vamos falar disso, daquilo, né? Fiquem aqui, não vão embora, né? Ou seja, nós todos estamos num caminho, né? E aí eu vou me alongar, né? Como a finalidade do que eu estou falando aqui, a minha finalidade é não ficar só preso à questão do espiritismo, mas entender essa questão de polêmica na nossa vida, né? É necessário, né, que a gente abra o nosso coração e a nossa mente. E Kardec fala aqui... No terceiro parágrafo da lição, notemos, né? Notemos ainda, quem vai colocar aí na tela, né? Notemos ainda que entre os críticos há muitas pessoas que falam sem conhecimento de causa, sem se darem ao trabalho de aprofundar. Gente, é necessário que a gente se esclareça. Espiritismo, então, não é? Tem uma frente de conhecimentos imensa. Depois de os 5 livros básicos, né? Mais a coletânea, isso eu estou falando só de Kardec, né? Os 5 livros básicos, o Obras Póstumas, que é um resumo do que tem nas revistas espíritas, e as 12 revistas espíritas, não é? Gente, é um calhamaço de conhecimento que a gente passa a ter, e não é só decoreba, não, é estudar, colocar isso para dentro, entender, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Nós pegamos aí 2 páginas, dá para a gente conversar sobre isso muito, muito. Nós precisamos falar com conhecimento de causa.
né? Há muitas pessoas que falam sem conhecimento de causa, sem se darem ao trabalho de aprofundar. Sérgio, continuando esse parágrafo que você destacou, Kardec diz ainda: a ciência espírita está em seu início e ainda não nos revelou todos os seus segredos, por maiores que sejam as maravilhas já desveladas. Qual a ciência que não mais possui fatos misteriosos e inexplicados? Quer dizer, é uma clareza, né, do Kardec que a gente tem de ver também que o negócio está no início. Muita Sim. coisa ia surgir, muita dúvida, né? Muito. E ele admite isso, né? Depois de 1860, que saiu o Livro dos Espíritos completo, não é? No início do Livro dos Espíritos, perguntas 20, 30, por aí, assim, na questão da ciência, né? A ideia do átomo, da fissão do átomo, surgiu... Eu anotei aqui, está aqui, ó, Thomson, J.J. Thomson, foi em 1897, né? Foi no final do século XIX, já 40 anos depois, né, da publicação do Livro dos Espíritos, é que se chegou a isso. O que os Espíritos nos dizem lá? Eu até separei isso aqui, foi ótimo você ter tocado, porque eu tinha até separado aqui. Ah, tá. Questão número 29 do Livro dos Espíritos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Isso lá em 1857, né? Em 1860. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E aí responde os Espíritos. Da matéria tal como a entendeis, sim. Porque naquela época não se tinha o conhecimento que tem hoje. Porém, da matéria considerada como... não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Nós hoje temos dificuldade de entender o que é o fluido universal. E aí continua os Espíritos. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Hoje, não é? 24 anos do ano do segundo milênio, né? Do século 21, estão correndo atrás da partícula única, ainda, não é? Lá naquele corredor de acelerador de matéria, de partícula, lá entre Bélgica e França, subterrâneo. Eles estão querendo chegar, não é, a essa divisão dessa matéria que eles já conseguiram fazer em termos de explodir o átomo, né? Já sabe que tem o nêutron, o neutrino e por aí vai, não é? Não existe espaço vazio, né? E a própria teoria do Einstein de tempo e espaço, né? Que mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Então, isso, não é? Como é que hoje que nós não sabemos? Como é que eles iam explicar para nós lá em 1857? Não tinha condições. Hoje ainda não sabemos uma porção de coisas que, se olharmos só nessas primeiras questões, né? depois da 20, né? Estou vendo aqui 12, né? Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. Ainda se pensava em Deus como um velho barbudo, não é? Muita gente ainda acha que Deus é um velhinho simpático, barbudo, que tem raiva, não é? A ira de Deus.
Ou Que seja, nós estamos... castiga, né? Que castiga, isso que é o castiga, problema. né? A ira de Deus. Então, ainda estamos engatinhando, né? Mas... Se assistirmos o filme Quem Somos Nós, a gente fica meio tonto. Eu já assisti umas 5 vezes aquele filme, né? What the Bleep We Know. Até em inglês, eu pedi para a filha dar uma traduzida em algumas coisas que eu não entendi bem em português, né? A gente fica doidinho com aquilo ali. Fica. E é realidade, né? Só que nós não temos condições. Fala em energia, né, Sérgio? É energia. Hoje a matéria se fala, tudo é energia, então a gente entender isso aí é complicado ainda para a gente. Nós somos energia pura, né? Pois é. E eles mostram isso, né? Uhum. Então, só que aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente olha ele falando isso, né, no início, de novo, aqui, notemos ainda que entre os críticos e tal, sem se darem ao trabalho de aprofundar. É a necessidade nossa muito estudo. Muito estudo. Porque não é só a gente se intelectualizar, não é isso. Não é entrar nessa questão, eu sei muito, né? Eu vou aqui, desculpe o termo assim, meio chulo, eu vou vomitar conhecimento, sabedoria. Não é para isso. Não é para disputar com ninguém quem sabe mais ou quem sabe menos. Ô, Sérgio, o Kardec tem uma orientação que eu acho assim espetacular, né? Ele diz assim: estuda e observa. Uhum. Né? Eu acho isso fantástico no aconselhamento do Kardec, né? Muito legal isso, né? Porque a gente precisa, para entender as coisas e para incorporar, não é incorporar santo não, tá, gente? É incorporar ideias, não é? Para que isso passe a fazer parte de nós, não é? É preciso que a gente estude, rumine isso, pense em cima, não entendeu, volta, conversa, discute, né? Eu, às vezes, às sextas-feiras, entre o intervalo em uma e outra, lá no Leon Denis, às vezes a gente senta junto com o Nagai, né? Eu adoro conversar com o Nagai porque eu preciso muito desse conhecimento científico, não é? Isso tudo me reforça cada vez mais, não é? O que a gente sabe, que Deus está no controle, né? Toda essa dor que nós estamos passando aqui no Brasil por causa do Rio Grande do Sul, quando a gente entende que Deus está no controle, não o velhinho barbudo, mas essa ideia que nós não temos condições de entender, né? A gente entende que tudo o que está acontecendo tem uma finalidade. Tudo tem uma intenção, não é? De que? Aprendizado. E a gente aprende estudando nos livros, a gente aprende filosofando, pensando, conhecendo, não é? Essas questões que o Espiritismo nos traz, não é? Para que a gente se fortaleça, porque senão a gente se senta e chora. Eu tenho um irmão que mora no sul, em Porto Alegre, né? Eu tive na casa dele, no aniversário dele, no meado de abril. Eu saí de lá quando foi, Rosi? Foi 17, não foi isso? Eu saí de lá. É que a Rosi está aqui, né? Eu estou falando, mas ela está aqui do outro lado, aqui na frente. Estamos de frente. É um espírito encarnado, né? Pode aparecer, Rosi. Vocês não estão vendo, não, mas ela está aqui. É o espírito.
Eu vim de lá no dia 17, né? E ele está muito triste. Claro, ele está vivendo, a água chegou próxima da casa dele, né? Ele mora próximo, bem próximo do Guaíba, o bairro que ele mora, é bem junto do Guaíba mesmo, né? E ele é artista plástico, inundou o ateliê dele, quer dizer, a chuva, né? Não subiu a água, mas choveu dentro, quebrou telha, esse negócio todo, né? Senão a gente senta e chora e se desespera. Uhum. Quando a gente conhece, quando a gente estuda, né, a gente vê que nada disso é à toa. Tudo é um processo de resgate, de aprendizado, né? de aprendizado para quem passou, aprendizado para quem está socorrendo, aprendizado para quem está vendo isso, né? Não é castigo divino. Já ouvi algumas pessoas falando, isso é castigo, né? Porque eles tinham ideias separatistas, né? Não é castigo divino. Isso é um aprendizado, isso é um processo. A vida, que é o que Kardec nos traz o tempo todo, a vida é um processo pedagógico. A vida é um eterno ensino e aprendizado. Ensino e aprendizado. A Cristine, por exemplo... A gente, né, Sérgio, não podemos deixar de esquecer que todos nós estamos sujeitos a esse processo de intempéries, né? Sim, todos nós. O próprio Rio de Janeiro está sujeito a isso, né? Quando os cientistas dizem que o mar está se tornando mais violento, né? E a gente é um estado com uma orla marítima muito grande, né? A gente não pode ficar assim também achando que é o máximo lá e a gente está livre, não, né? Todos nós, né? Não. Morremos afogado, de trombada de caminhão, de câncer, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós vamos morrer, né? É claro que a gente sabe, não é? Que revelação! É um furo de reportagem. Isso é um furo de reportagem. Um furo de reportagem. Pois é, não sei se vocês já prestaram atenção, mas de trombada de caminhão, afogado, ou de câncer, ou de qualquer coisa, ou súbita, não é? Você vai andando na rua, choveu, cai um raio em cima de você, pimba, acabou rapidinho. Né? Até de dor de cabeça, né? Até de dor de cabeça. Né? Cai um pedaço de laje em cima de você, dá uma dor de cabeça incrível, aí você dói tanto que você morre. Gente, quando nós nos preparamos para isso, e aí o conhecimento, né, é importantíssimo, que é o que ele me incentiva a nós a fazermos aqui, né? Isso nos ajuda a olhar todas essas coisas como necessário. Ainda é necessário que a gente desencarne da forma que todo mundo conhece. Existe alguma forma de morte física que a gente não conheça? Não tem. Todos nós sabemos. Então, todas essas mortes físicas podem nos pegar de uma hora para outra. E quando a gente entende, não é, que isso é normal e natural e que é um processo de evolução, o medo, não é, o pavor, né, isso vai embora. O Zé Jorge, ele falava, né, que ele não tinha medo de morrer. Ele tinha vergonha, né, porque quando ele chegar lá do outro lado, ele chega sem máscara, todos nós. Né? Quando a gente chega do outro lado, a gente chega sem máscara.
E o espelho vai estar ali na nossa frente também, a gente sem máscara olhando para o espelho. Porque todos nós temos as nossas complicações, né? Se não temos nessa vida, se não criamos nessa vida, nós temos de outras vidas. E tudo isso está dentro de nós. Quando nós entendemos isso, e aí eu não tenho nenhum sectarismo religioso nisso, por favor. Eu fico muito feliz de ter conhecido o Espiritismo. Porque quando a gente... Eu sei por quê. Por quê? Porque o Espiritismo matou a morte. Aí você não tem mais. Exatamente. Exatamente. Você não morre. É uma mudança. Diga o seu porquê. Não, é porque a gente se esclarece com relação a isso aí, não é? Eu não vou acabar. E quem vai trazer essa informação não é bem o Espiritismo. Quem vai trazer essa informação é a ciência. Leon Denis já falou isso lá atrás. Por isso, acho que foi Elô que falou, né? O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Né? Foi alguém que citou. Foi alguém que falou, né? Sabia que alguém tinha falado, eu sabia que não era a Cristine. Né? Luísa pensou. Cristine pensou. Porque a questão religiosa ela é sectarista. Não é? Porque religião é uma coisa muito filosófica. E isso causa um sectarismo, causa uma separação. A ciência, quando ela mostra uma coisa, ela não tem discussão. Não é? Quando você entende um processo cientificamente, aquilo é repetido e acontece daquele jeito, você não tem que discutir. Né? A Terra é plana, é redonda, tem abismo, não tem abismo. Caramba, isso não tem que se discutir. Não é? Já se provou, já se mostrou, satélites, hoje em dia, então, com imagens, né, de fora da Terra. Então, você não tem que estar polemizando em cima disso. O Sérgio, o Kardec tem um texto aqui no finalzinho, que eu não sei se você vai concordar, que ele vai muito de encontro ao que você está colocando. Ele diz assim: antes de mais nada, buscamos a luz, venha de onde vier. E se externamos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamos-la à discussão e estamos dispostos a renunciá-la desde que nos demonstre que nos achamos no erro, né? Então, assim, isso está bem de acordo aí com o que você está falando, né? No finalzinho do texto, na lucidez de Kardec, né? Isso. Porque quando mataram vários, né? Na fogueira, com veneno, por causa da ideia que o nosso mundo, a Terra, não era o centro do universo. Né? Galilei, inclusive, exatamente isso que colocaram agora iluminado aqui. Mas quando a ciência mostra, né, e é uma busca da luz, né, quando a gente estuda, quando a gente vai atrás, né, quando a ciência mostrar a existência do espírito, a volta do espírito em outras existências, em outros corpos, quando isso ficar mostrado, porque nós temos aí, né, trabalho do Dr. Ian Stevenson,
Ramendranath Banerjee, aqui no Brasil, o Hermínio Miranda, não é? Dr. Jorge Andréia. Esses trabalhos, eles... O Sérgio Lopes, né? O Sérgio Lopes também, né? Sim. Que é espetacular, né? O trabalho dele, né? Exatamente. Né? Tem inúmeras pessoas, Netterson, e vários, pessoal da terapia de vida passada, americanos, não é? Mas ainda se questiona, será que isso não é fantasia? Será que isso não é interferência disso, daquilo? Mas um dia a ciência vai falar assim, não, olha só, existe espírito e o espírito volta. Eu tive uma professora, quando eu fiz uma pós-graduação na parte de psicologia, ela era neuropsicóloga. Era, não é, né? Neuropsicóloga. E... Olga, vamos avisar ao Sérgio que temos 12 minutos. São 20 e 21 no meu aqui, é isso? Tenho... vai até 8h30, é isso? Então já não tem mais 12. Deixa só uns minutinhos para a Rita passar o encontro, né? Algumas mensagens que ela tem. Tranquilo. Então, rapidinho. Essa professora, não vou explicar tudo, que eu não vou tomar muito tempo. Ela, quando eu conversei com ela falando, eu falei, é espírita, né? Por uns conceitos dela, eu falei, é espírita. Aí no café, poxa, que legal, você é espírita. Ela disse, não sou espírita, por que você diz isso? Aí eu mostrei, né? Você falou isso, isso, isso. Deus, espírito e reencarnação. Ela falou, mas eu não falei essas palavras. Eu falei, não, mas o conceito foi esse. E aí ela me explicou com a visão dela de cientista. Gostei. Quem foi que botou aí o reencarnação no Brasil aí? Né? Hernani Guimarães Andrade. Eles... Deve ter sido Tavares ou Rita. Ah, é? Tá. Um pesquisador, junto com o Jorge Andréia, com Hermínio Miranda, né? E ela falou, esses conceitos que você está dizendo, eu adquiri quando eu mergulhei no conhecimento dos neurônios e do funcionamento do cérebro. Ou seja, ela viu que tudo funciona de uma forma tão perfeita, os neurônios, as moléculas, átomos dentro do cérebro, do estudo do cérebro, obedecendo a leis que são as mesmas leis do cosmo, né? do espaço sideral. E a relação, né, Sérgio, com a pineal, né? Exatamente. Está conectada com a influência no próprio cérebro, né? No comando, né? No comando, comando do espírito, né? Ou seja, e ela falou, né, assim, eu não vou acabar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que eu não vou acabar, porque o pai não, essa inteligência, o pai foi por mim agora, essa inteligência, ela não perde nada. Então, eu sei que tudo que eu conheço, isso não vai ser jogado fora e que eu vou ser reutilizada. Né? Mas, Sérgio, hoje em dia existe um estudo muito profundo da neurociência e do espiritismo. Sim, é o que ela mergulhou, né? O doutor Sérgio Felipe, ele tem uma live espetacular sobre essa questão da neurociência e o espiritismo. Né? Tem muito, Nubor Facuri, né? São médicos aí, o pessoal de Belo Horizonte, de São Paulo, né? Tem muita medicina. São as exames estão trabalhando muito nisso. As exames de vários estados, né? Isso. Gente, Olguinha, é contigo. Um beijo imenso em todo mundo. Foi muito gostoso estar junto aqui. Eu adoro essa polêmica, sem ser polêmica.
sem ser polêmica, né? Verdade. Nossa... Muito bom, Sérgio, Bom, muito bom. Nós te agradecemos. Nós aqui beijo agradecemos. grande aqui. Rita. E aí agradecer o Sérgio também, né? Muito bom, Sérgio. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, né? Com todo essa tua linha de raciocínio que nos faz repensar aí todo o nosso caminhar, né? E a Francisca Então, ainda um abraço para a Rosi, que foi médio de apoio do Sérgio, né? Sim, e Médio de apoio. a Francisca lembra aqui também que Jesus também provou que a morte não existe, né? Então, a gente tem um histórico aí com relação à morte. Oi, Rosi, seja muito bem-vinda. Obrigada aí pelo teu apoio. E aí a gente tem alguns recados para passar, tá? Um recado é o que o Tavares passou para a gente, que é com relação ao Rio Grande do Sul, que a Federação Espírita está aí recolhendo os pedidos de auxílio. Está ali, achou. Tá? O Pix é esse, e também lembrando a gente, para lembrar que os Correios, os Correios brasileiros, em todas as suas agências hoje no Brasil inteiro, estão recebendo materiais. Mas lembrando que, ultimamente, o grupo tem pedido mais material de limpeza, porque em muitos pontos a água já desceu e as pessoas estão agora com dificuldade de material de limpeza para começar a limpeza das suas casas, tá? O nosso querido Marcão e a Cláudia, lá no Instituto, que fica ao lado do Centro Espírita Leon Denis, também é um ponto de recolhimento de donativos, porque por ele ser também da Força Aérea, como o Sérgio lembrou, de lá eles já estão levando direto para a FAB para embarcar nos aviões. Então, aqui no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, a gente tem o ponto do Instituto Altivo Panfiro, não é isso? É Instituto Altivo Panfiro, ali do lado do Centro Espírita Leon Denis, ali naquela ruazinha no canto. E agora a gente vai trazer um convite para vocês, que é um convite para toda a família. Anotem na agenda, no dia 26 de maio. Há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. E a vida espiritual? Estamos nos preparando para esta viagem? Posso escolher minha morada? 34º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Tema: Eurípides Barçanufo, o tarefeiro do bem no mundo espiritual. Anote na agenda, dia 26 de maio de 2024, horário de 8h30 às 13h. Local: Centro Espírita Leon Denis, situado na rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Inscrições na Livraria do CELD. O encontro será transmitido pelo canal do YouTube do CELD e canais parceiros. Haverá evangelização infanto-juvenil para crianças e jovens de 0 a 18 anos. Dos dois lados da vida de encarnado e desencarnado, a verdade brilha e o trabalho prossegue. Eurípides Barçanufo. Venha participar desta oportunidade de estudar a doutrina espírita. Estaremos esperando por você. Até lá! Então, esse é o nosso convite para todos para o dia 26, tá bom? E no dia 25, às 10, depois da reunião das 10 horas da manhã, nós teremos a equipe do encontro conversando um pouco conosco na nossa mini palestra lá na nossa livraria. Então, quem estiver aqui conosco no Rio de Janeiro, no dia 25, ao sábado, após a reunião das 10 horas da manhã, é no próximo sábado, inclusive, né? Nós estaremos lá com a equipe do Eurípides Barçanufo, a Luzia Ribamar e outros companheiros que vão estar com ela, falando um pouco mais do encontro para a gente, nos provocando o desejo de estarmos juntos no domingo. Olguinha, meninas, Sérgio, mais uma vez, obrigada a todos. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigada, foi muito bom. Agradecendo aí a Cris, Heloísa, Rita, nossa querida, Tavares, né?
e a todos os que estiveram conosco na noite de hoje, participando, conversando, foi muito bom, maravilhoso. Então, meus irmãos, vamos agora unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, para agradecer a Deus, ao nosso Pai, de infinito amor e bondade, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, esta noite abençoada, para mais um momento de reflexões, de estudo da Revista Espírita, esse manancial de informações, de esclarecimento, trazido pelo nosso querido Allan Kardec, para nos auxiliar no conhecimento, na vivência da nossa vida, com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais determinação. Que a tua paz, Jesus amado, continue junto aos nossos corações, nos influenciando, nos ajudando a perseverar no bem, a sermos solidários uns com os outros. E aproveitando esse momento, Senhor, de oração, de vibração intensa dos nossos pensamentos, vamos dirigir os nossos pensamentos para os nossos queridos irmãos, lá do Rio Grande do Sul, que necessitam, Senhor, do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa ajuda, das vibrações do teu amor acima de tudo, para superarem todas as dificuldades, todos os momentos difíceis que estão vivendo, com a coragem da fé, com a certeza de vida futura. Fica conosco, Jesus, fica conosco, Pai, nos auxiliando esse universo que é todo teu, nossa morada de amor, nossa morada de luz. Fica conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos incentivando sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.